Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol. Antes, não esqueça de te inscrever no canal, dar essa moral, esse apoio. Começar hoje falando da Barca do Fogão. Sim, Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileirão na temporada de 2024, organizou aí uma barca, né? E a equipe já tem 11 baixas para a próxima temporada, são elas. Aqui está, né? O treinador Arthur Jorge, o goleiro Gatito Fernandes, lateral direito Rafael, os zagueiros Adrielson, Pablo, o lateral esquerdo Marçal, também lateral esquerdo Hugo, os meias Tietê, Eduardo e Oscar Romero, também Almada, que não ficará no fogão, o único titular absoluto, né? As duas grandes perdas de peso, podemos assim dizer, é o treinador Arthur Jorge e também o meia Almada. Botafogo que está perdendo esses atletas, mas sabemos que vai se reforçar também, né? O maior reforço para o Botafogo é manter o resto de toda a base, né? Luiz Henrique e companhia, para a próxima temporada. Por falar em Botafogo se reforçar, o Botafogo enfim encaminhou a contratação do jovem zagueiro santista Jair, de 19 anos de idade. A situação ficou da seguinte forma, né? O Fogão ofereceu 10 milhões de euros, na cotação atual 64 milhões de reais aproximadamente, mais o zagueiro Lucas Alter, o volante Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares, ou seja, esses três também vão deixar o Fogão para vir aí o zagueiro Jair, que é uma bela promessa, uma promessa não, já uma realidade santista, jogador muito importante na temporada do acesso do Santos e que muito provavelmente, né, praticamente acertado que vai defender o Botafogo na temporada de 2025. Vamos falar agora do Galo, que anunciou o Cuca como seu novo treinador, como já trouxemos aqui no canal. Há informações, né, rumores, na verdade, que o Galo estaria interessado na contratação do Soteldo e o Rubens Menin, o sócio majoritário da SAF do Galo, finalmente apareceu e falou em uma entrevista à Rádio 98 FC. Eu vou colocar aqui o trecho que ele fala sobre a venda do Paulinho, né, e o que será feito com o dinheiro dessa venda do Paulinho. Tem uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. A gente acha que nós não vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívida, coisa nenhuma. Então ele reforçou que o dinheiro da venda do Paulinho, cerca aí de 112 a 115 milhões de reais, tá, já convertidos, né, será utilizado para reforçar o elenco e não para pagar dívida. O dinheiro do futebol ser maior. Então vamos reforçar para aquele que dá um equilíbrio talvez maior para o plantel do Atlético. Vocês podem ter certeza, vão sair 5, 6 jogadores do Atlético, vão chegar 5, 6. A gente quer que os 5, 6 que cheguem, sejam melhores que os 5, 6 que saíram. Os 5, 6 que vão chegar, melhores que os 5, 6 que vão sair. É o que eles querem. Mas assim, de promessas e promessas, a torcida do Galo tá, acho que tá legal já, sabe? Faltando de fato converter isso em prática. E a gente, às vezes, nem um jogador é errado no time, mas normalmente a gente tem acertado bastante nas contratações que a gente tem feito. A gente espera que isso dê certo em 25. De fato, não tem como acertar sempre em contratação, tá? Tem jogadores que atuam muito bem em uma equipe e quando vai para outra não atua. O próprio Galo teve uma situação com o Cleiton, não sei quem vai lembrar, no Figueirense, o Cleiton voava lá, mudou para o Galo, não conseguiu obter o mesmo ímpeto, né? Foi assim também com o Eric, que era do Goiás, se eu não me engano, o Palmeiras comprou por um valor astronômico e acabou não vingando. Então esse tipo de risco é real, acontece, mas numa amostragem, né? Se a cada 10 tu acertar 3, 4 nomes, realmente são bons negócios, como falei. Cuca agora começa a planejar a montagem do elenco do Galo e Soteldo é um dos nomes que agradariam o treinador, mas nada oficial ainda. Vamos agora falar do Fluminense, que deu aquele chapeuzinho no Vasco e fechou com o La Vega, mas a notícia mesmo é que o Fluminense está avançando na contratação por Canóbio, o que assusta um pouco, mas não tanto pelo que a gente está vendo, né? São os valores aqui. O Fluminense vai desembolsar, não, ele teria que desembolsar cerca de 6 milhões de euros, 38 milhões de reais, aproximadamente 40 milhões de reais pelo atacante uruguaio, e o meia Terans ainda pode ser envolvido como moeda de troca. O Terans, que já jogou no Atlético Paranaense, ele voltaria para o Canóbio e para o Fluminense mais essa quantia, tá? O Furacão pediu 8 milhões e meio de euros, ou seja, 55 milhões de reais aproximadamente, mas o Furacão aceita receber jogadores em troca para reduzir o valor. É isso, e o Canóbio encaixaria muito bem para aquilo que o Mano precisa para o Fluminense, né? Então, de fato, uma contratação que seria bem massa, bem bacana. O Cano deve renovar também por lá, então seria aí uma alternativa. Creio eu, caso ele chegue para ser até mesmo titular da equipe, tá? Com o Cano já sendo reserva ali no segundo turno da temporada passada,
mas uma contratação que seria interessante para o Fluminense, que vem se reforçando, visando aí a próxima temporada, depois de um 2024 praticamente para se esquecer por conta da luta contra o descenso até a última rodada, literalmente, né? Quanto a valores, assusta um pouco, mas não tanto, né? Acho que o valor mais assustador que a gente teve até aqui é o Tassiano, o Santos comprando o Tassiano por uma bolada do Bahia, um jogador com 30 anos de idade. O Canóbio um pouco mais novo que isso, então até ok o investimento a ser feito, não tão é absurdo, é alto, mas não tanto perto do que a gente tem visto atualmente nessa janela, tá tudo inflacionado, então só tá acompanhando a maré. Falar agora de José Botto, que deu sua primeira entrevista coletiva como diretor técnico do Flamengo, e ele falou já começou falando de mudanças lá que ele vai promover na Gávea. Uma delas é limitar o acesso, né? Limitar não, na verdade, cortar o acesso de pessoas que não estejam envolvidas com o clube no convívio, né? No dia a dia, no CT. Então, provavelmente, visitas ao CT e etc. serão suspensas aí, pelo menos enquanto o time estiver lá treinando. Vamos conferir o que ele falou. Coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Não me interessa quem é, não entram aqui. O português linha dura, realmente. Muita gente fez a comparação com o Vitor Pereira, tá? E começou a falar, será que ele dura 2, 3 meses? A diferença é que o Vitor Pereira era o treinador, né? E ele chega né? Ele é o diretor técnico. Vamos ver se isso realmente vai funcionar e se isso vai ser benéfico ou não para os jogadores, para o Flamengo como um todo. Eu sei que as pessoas gostam de ver. Eu tive com o jogador tal. Não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel. Pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Em pessoas que não tem nada a ver com futebol, será que nisso ele inclui setoristas e etc. que viajam com o clube normalmente? Ou não? Ou aí tudo bem? Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. Não entendi o que ele quis dizer com isso na situação de estar no mesmo avião. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Preocupado com vazamentos de informações e etc., na minha opinião, não tá errado, tá? Realmente a gente sabe que tem questões internas que não podem ser vazadas e que antes mesmo do clube se pronunciar, todo mundo já sabe tamanho vazamento e pessoas infiltradas que tem dentro dos clubes, não só no Flamengo, como de outros vários gigantes do futebol brasileiro e do mundo afora, mas lá na Europa eles conseguem uma blindagem maior quanto a isso, coisa que no futebol brasileiro as coisas vazam e vazam muito fácil. Boto falou também sobre as categorias de base, um erro que os brasileiros vêm cometendo na base. Vamos dar uma conferida. Aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. No Brasil, a gente foi buscar muitas coisas más que fazem na Europa e os europeus vieram buscar coisas boas que fazem no Brasil. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? De fato, ele poderia ficar falando até amanhã sobre os jogadores históricos e estrelas que o Brasil já revelou desde novo, né, e que foram estrelas do mundo todo. E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e coisas assim. De fato, a galera já começa muito engessada hoje em dia, né? Preso a, como ele falou, a sistemas táticos, preocupado muito com tática, etc. Que o drible é errado e não sei o que, e o futebol foi perdendo a alegria, que foi muito característica do brasileiro por muitos e muitos anos, né? Pedalada, bicicleta, dribles antológicos, e a gente foi perdendo isso com o tempo. Ele falou que pode ser porque a gente está dando uma de europeu
na base, né? Levando padrões táticos extremamente complexos para meninos que estão começando a carreira agora, né? Que estão começando com um sonho, não é nem carreira, com um sonho de se tornar jogadores de futebol. Porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. Bacana ver que ele se preocupou no futebol brasileiro num geral, né? Ele não se enfatizou somente... Obviamente ele vai implementar isso no Flamengo, mas ele conseguiu abranger o todo assim, explicar o que ele acha, na opinião dele, que está errado no futebol de base do Brasil. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, não esqueça de caprichar o dedo nesse like, tamo junto demais, até a próxima, valeu, falou e fui. Antes de mais nada, feliz ano novo muito feliz e próspero pra ti e pra toda a sua família, tamo junto demais.